Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como diminuir, deixar os seus olhos menores. Bom, gente, nesse tutorial, então, eu vou mostrar pra vocês como diminuir os olhos. Eu fiz um tutorial anterior, só que ele era pra aumentar os olhos. Então, assim, pra quem tem diferença de simetria entre os olhos, um olho maior e um outro olho menor, é legal você usar o maior, né, pra aumentar os olhos quando seu olho for pequeno e diminuir aquele olho que for menor. E se você simplesmente só tem um olho muito grande e quer diminuir, esse é o tutorial. E no final do vídeo eu vou mostrar uma dicasinha que vai servir tanto para aumentar ou diminuir, para você esconder um pouquinho daquilo que você acha que é defeito. Porque defeito a gente não tem, mulher é que acha, tá? Então a primeira coisa que eu vou usar, dessa vez, vai ser um primer na cor bege. Ele já vai ser um primer mais escuro, que eu vou passar então em toda a pálpebra móvel. Eu vou trocar o espelho depois que eu passar o primer, viu, gente? Que eu acabei de fazer o do lado claro. Esse aqui é o tutorial que eu aumentei, tá? Então vocês vão ver a diferença. Vou passar aqui abaixo do arco da sobrancelha. Eu vou passar todo o primer bege em todo o olho. No outro eu já usei um primer branco que era pra aumentar. O bege, ele já é uma cor um pouquinho mais escura do que a outra, então ele vai servir já pra diminuir. Eu vou usar as mesmas sombras que eu usei antes, que essa daqui é a Vanilla, uma cor clarinha, creme, da MAC, e também a Cork, também que é da MAC, um marrom. Você pode usar qualquer cor, sempre uma cor clara e uma cor escura, pode ser um rosa claro, um bege claro, um marrom escuro. É sempre bom fazer com marrom, com preto, acho que fica muito marcada essa diferença. E nesse tutorial aqui de aumentar os olhos, eu coloquei um adicional, que é um cintilante por cima. Então se você for só aumentar os olhos, use o cintilante. Agora se você for corrigir diferença de tamanho de olhos, aumentar um olho e diminuir o outro, usa só sombras opacas como essas daqui que eu vou usar, tá bom? Então eu vou usar o primeiro, vou usar a sombra marrom da Cork, vou usar o pincel 219, pode ser o pincel que você tiver. Como vocês podem ver, essa aqui eu fiz um Vzão pra dar uma puxada, uma aumentada no olho. Esse aqui eu quero diminuir. Então eu não vou fazer pra fora da pálpebra, posso fazer até um pouquinho pra dentro. E não vou fazer formato de V, só vou preencher. E vou colocar bastante aqui. Vou pegar um pincel melhor. 242 da MAC. E vou preencher e colocar pra dentro. Só na pálpebra móvel, tá? E vou já vir pra dentro. Você até pode fazer o triângulozinho pra parecer que é do tamanho do outro olho. Esse aqui eu já achei que até ficou um pouco grande, mas assim, faz ele pra dentro, faz ele dentro da sua pálpebra. Não vai fazer pra fora, porque você quer diminuir o olho. E avança um pouco mais o marrom pra dentro da pálpebra, tá? Então, o máximo que você puder avançar. Você vai fazer também o côncavo com o marrom. E aí você vai colocar... Eu vou fazer sempre com o desenho assim, porque é mais fácil, tá? Com esse pincel de desenhar, que eu acho que é mais facinho. Só que dessa vez você vai deixar com que o marrom suba bastante, porque você quer diminuir. Então, olha, arremata com o pincel Nossa, sumiu já, acho que é 219. Eu vou colocar depois na descrição do blog. É só entrar no blog que vai ter a lista de tudo que eu usei aqui. E aí você vai passar, e ó, não há problema se você subir pra essa parte, você também esfumaça aquilo que você já usou pra dentro, tá? E ó, não tem problema se subir aqui, ele já vai ficar bem mais marcado, você já tá diminuindo o tamanho dos seus olhos, tá bom? E vou usar a sombra clara, a Vanilla, esse begezinho fofinho, e vou preencher toda a parte interna aqui dos olhos. Você pode, quanto mais você quiser diminuir, mais você vai avançar com a marrom, menos Vanilla você vai usar. E vou iluminar, mas só vou iluminar o cantinho aqui bem pouquinho, porque eu não quero que aumente meus olhos, eu quero que ele fique pequeno, tá? Então eu não vou avançar muito além do cantinho. E só preencher aqui. Posso dar aquela clareadinha aqui embaixo da sobrancelha, mas faço bem espaçado, não faço nada muito pontual. Eu quero que o marrom fique aparecendo mais, acho que fica melhor. E a
sorte de quem quer diminuir o olhar é que pode abusar do delineado. Eu vou fazer com o lápis porque eu tô considerando que eu tô fazendo com assimetria. Lápis é mais fácil para você esfumar, deixar mais grosso ou mais fino. Agora, se você simplesmente quer só diminuir, você pode usar o tipo de delineador que você quiser. Pode ser em gel, pode ser de caneta, enfim. Eu vou usar o lápis, vou usar o Perversion, esse lápis da Urban Decay. É o preto mais preto que existe, então sempre no sentido de escurecer, diminuir, vou usar esse daqui e vou fazer um delineado bem grosso, e que termine, eu não vou fazer puxado como tá do outro olho, eu não vou puxar um pouquinho a mais, eu vou terminar onde de fato termina a pálpebra e vou começar já não aqui no canto da lágrima, né? Eu vou começar um pouquinho mais pra cima porque eu quero reduzir o tamanho dos olhos. Então vamos lá. E ó, já posso fazer bem grosso e parar por aqui. Porque isso, olha, é o que tá delimitando o tamanho dos meus olhos. É o traço que eu tô fazendo. Se você tá fazendo uma maquiagem pra aumentar, outra pra reduzir, você até pode descer, mas bem fininho aqui. E a largura do delineado você vai determinando conforme o tanto que você quer reduzir dos seus olhos. Quer reduzir muito, um delineado grosso. Quer reduzir pouco? Pode fazer mais fininho. Assim. E ó, sem dar essa caída aqui. Vamos parar onde de fato terminam os cílios. E na parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou passar o lápis preto já na linha d'água, porque vai deixar meu olho menor ainda. Não vou deixar ir para a raiz dos cílios. Ao contrário desse daqui que eu fiz. E eu vou passar a sombra marrom ainda pra fechar. Aí essa sim eu passo na raiz dos cílios. Como vocês veem, meu olho ele tá bem menor do que esse. E pra terminar, eu vou usar um rímel. Dessa vez eu vou usar um rímel de volume porque eu quero que tampe essa área. Quanto mais coisa escura tiver, melhor. Então assim, se os cílios estiverem bem tingidinhos, bem pretinho, bem fechadinho, isso aqui vai ficar menor. Então eu vou passar em várias camadas, assim, se for só pra diminuir. Agora, se eu estiver corrigindo um lado e o outro, passo o mesmo número de camadas pra não ficar muito desigual, tá? Eu passo aqui. Um curvex é bom também passar, que eu não passei já pra ir adiantando o vídeo de vocês. Você passa um curvex pra levantar bem e tampar toda essa área aqui, tá? E assim, então, terminei de diminuir os olhos. Se é simplesmente para diminuir os olhos, você vai o máximo de marrom que você for, porque o olho vai diminuir. Agora, se for no caso de correção, como a Alessandra me mandou um e-mail me pedindo, aí você, para cada olho vai ser de um jeito. Você vai ter que medir o tanto de marrom que você entra e o tanto de marrom que você vai sair, no caso de aumentar os olhos, para os olhos ficarem simétricos. A mesma coisa, a espessura aqui do lápis, né, que você vai passar do delineador aqui e aqui também. Essa que vai ser a diferença, assim. Eu fiz bem diferente um do outro para mostrar como você pode, de fato, diminuir um olho e aumentar o outro olho. E lembrando, se você for corrigir, sempre usar a mesma sombra de um lado e usar do outro lado também da mesma cor, tá bom? Então, ó, tá bem ressaltado, grande, tá um olho gigante. E esse aqui já tá um olho mais discreto, mais pequenininho. Agora eu vou dar uma última dica pra vocês, tanto se você tem um olho maior ou se você tem um olho menor. Se o tamanho dos seus olhos ou o fato de seus olhos serem assimétricos, de tamanho diferente, é uma coisa que te incomoda, chama a atenção para outro lugar do seu rosto. É muito mais simples. Então qual que é a ideia aqui? Você vai usar um lápis de boca e um batom para deixar os seus lábios bem desenhados, bem bonitos, e a atenção dos seus olhos vai ser neutralizada. Em especial se você tiver com os olhos de tamanho diferente, é só usar uma sombra opaca, fazer esse jogo de claro e escuro e usar um batom que te ressalte, que simplesmente vai ficar bonito. Então eu vou usar um lápis, aqui é o Spice da MAC, e a cor do batom que eu vou usar é a Taupe. Aí vocês vão me perguntar, mas qual a cor de batom que eu uso? Qual a cor de lápis que eu uso? O lápis sempre tem que ser da cor do batom pra ficar bom. Cores parecidas. Agora qual cor? A cor que todo mundo te elogia. Então quando você passa um batom e fala, ai, como você tá bonita, é essa cor que você vai usar, tá bom? Sempre uma cor que chame atenção, que não seja talvez tão clara assim, que passe desapercebido. Não, tem que ser uma cor que chame bem atenção pros seus lábios e mostrar o que você tem de bonito. Então eu vou fazer o contorninho agora. Fazer aqui.
Então, olha, eu já fiz o contorno. E é legal você sempre fazer o contorno porque deixa o seu lábio bem desenhado, bem bonitinho. A pessoa vai olhar diretamente para os seus lábios. Não se seu olho é pequeno, se seu olho é grande, se seu olho tá maior do que o outro, menor do que o outro, tá? Vou usar o batom Taupe. E se você tiver os lábios pequenos, passa o contorno fora dos lábios. Se tiver os lábios grandes e quiser diminuir, passa o contorno dentro dos lábios. Corrigir um pouquinho aqui. E tá bem desenhadinho, tá bem bonitinho. Podem ter certeza que não vão olhar pros olhos de vocês, vão olhar pros lábios. Então aqui eu fiz a maquiagem de uma forma para ilustrar bem, para ficar bem nítido como aumentar bem e como diminuir bem. Então se seu intuito é só aumentar ou diminuir, aqui é o de aumentar bem e diminuir bem. Agora, se você tiver os olhos diferentes, você vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois olhos para a maquiagem ficar igual. Então você vai diminuir a distância de um lado, aumentar a distância do outro com a técnica de diminuir, no caso se o seu olho for maior, né? E no seu olho que for menor, você vai usar as técnicas de aumentar, mas sempre de forma muito sutil para a maquiagem ficar igual de um lado e do outro, não ficar uma maquiagem diferente. Então a distância do marrom não vai ser tão gritante como essa daqui, vai ser menor. A distância aqui do branco, essa quantidade de branco, também não vai ser tão grande, vai ser um pouco menor. Você vai ter que encontrar o ponto de equilíbrio entre um olho que é maior e o olho que é menor, de forma a você deixar os dois olhos do mesmo tamanho com as técnicas que eu usei, sempre usando o claro e o escuro. Sempre a técnica é, use o claro e o escuro, as distâncias você vai descobrir. Então, a espessura, você não vai fazer uma coisa tão gritante de um lado e tão fininha do outro, não. Você vai delinear um pouquinho mais de um lado o olho que você quer diminuir, que é o seu olho maior. E o seu olho que for menor, você vai passar um traço mais fininho. A mesma coisa com o marrom, com o delineado aqui de baixo. São técnicas, na verdade, você vai ter que encontrar o ponto de equilíbrio, as distâncias que vão ser mínimas para a maquiagem ficar igual, para o seu olho ficar mais harmônico. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem aqui em curtir, inscrevam-se no canal para receber mais vídeos como esse de maquiagem, de viagem, de muitas outras coisas legais. Acompanhem o blog, tem muito look do dia, tem muita coisa legal e bonita para vocês verem também e se inspirarem. E é isso, me acompanhem. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder para todos vocês. E, por fim, não encuquem com essa coisa, meu olho é grande, meu olho é pequeno. Às vezes a gente encontra mais defeito do que as pessoas estão vendo. Eu acredito que os defeitos estão na nossa cabeça, não tá em quem nos está enxergando. E se alguém enxerga defeito na gente, é porque é com aquela pessoa que você não deve conviver. Você deve conviver com uma pessoa que enxergue qualidades em você. Porque acima e além da aparência, nós temos o interior, que é bem mais importante, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!